Deezer Faixa a Faixa. A história por trás das músicas. Oi, gente, aqui é a Clarice Falcão e eu vou comentar um pouco do meu novo disco Tem Concerto, aqui na Deezer, exclusivamente para vocês, ou seja, esse disco é um disco muito importante pra mim, é meu terceiro disco. Enfim, eu acho que é o disco em que eu fui mais honesta, assim. E aí agora eu vou ser mais honesta ainda, vou falar diretamente sobre cada faixa. O disco começa com Minha Cabeça, que foi também o primeiro single, né? Eu sinto que essa música é como se fosse o resumo do disco todo. É a sinopse, né? O disco é muito sobre a minha cabeça e essa faixa é diretamente sobre a minha cabeça. Essa composição começou quando eu pensei na frase Minha cabeça não é flor que se cheire. E eu achei que era interessante falar da sua própria cabeça como se ela fosse uma outra pessoa, como se você brigasse com ela. Como se fossem duas pessoas diferentes que são obrigadas a conviver o tempo inteiro. Que às vezes é assim que eu me sinto com a minha própria cabeça. Quando, especialmente numa crise de ansiedade, quando a gente tá pensando demais, ou quando a nossa cabeça tá sabotando a gente, isso acontece muito comigo, pelo menos. É assim que eu me sinto, como se a minha cabeça fosse uma outra pessoa que quisesse coisas diferentes. E que muitas vezes tá até contra mim. O disco todo, quem produziu fui eu, junto com o Lucas de Paiva. A gente fez tudo sozinhos na sala de casa. Então, eu botava pra gravar, ele gravava um teclado, ele me botou pra fazer uma linha de baixo. Agora toca esse synth. Foi muito legal. E essa música, ela é muito interessante, eu acho, a produção dela, porque ela chama Minha Cabeça, ela é como se fossem várias eus. Tem muita coisa de voz. Esse samplezinho que começa... ele é de voz. A gente modificou ele até ele parecer um teclado, né? Mas, na verdade, essa é a minha voz fazendo... E quando chega no refrão e que fala um pouco sobre só quem consegue calar tudo aqui dentro, as vozes meio param e dá pra acho que ouvir é a gravação de corpo humano, de meio coração, assim. Então, como se a sua cabeça, tipo, as vozes na sua cabeça parassem e aí você começa a ouvir o seu próprio corpo. E ela tem uma certa paz, eu acho. O refrão ele é um pouco menos caótico. E, enfim, a música vai crescendo. No segundo verso, ela tá mais cheia, ela começa com umas batidas que são sempre meio tortas, que são um pouquinho desconcertantes. No final, ela explode mesmo, minha cabeça. Alguém corta a minha cabeça, alguém tira a minha cabeça, alguém mata a minha cabeça. Eu termino de propósito com alguém corta por causa da rainha doida, da Alice. Escutem aí e vejam o que vocês acham. A próxima faixa do disco é Mal pra Saúde. Essa faixa, ela foi a faixa mais rápida feita do disco inteiro. Eu acordei um dia, eu toquei no teclado o baixo, assim, peguei algumas coisas que eu já tinha escrito, de 10 especialistas, acho que nenhum te recomendaria. E eu acho que eu tinha o refrão, cola um aviso do ministério, na sua testa, feito cigarro, advertindo, você faz mal pra saúde. E compus de manhã, 11 da manhã, tava pronta. Aí o Lucas, a gente tinha um encontro de tarde pra trabalhar, ele chegou lá em casa, eu falei, tem uma música nova, porque a gente nunca sabia o que a gente ia fazer. Às vezes a gente se encontrava pra trabalhar, terminava bebendo cachaça. Às vezes a gente se encontrava pra beber cachaça, terminava trabalhando. A gente nunca sabia exatamente o que a gente ia fazer, se a gente ia passar o dia todo só ouvindo música. E nesse dia eu falei, então, Lucas, eu compus essa música aqui. Eu já sabia que eu queria que ela tivesse um ar meio anos 80. Aí eu peguei uma ref, uma música que eu gosto muito, que chama The Promise, do When in Rome, que é uma música dos anos 80, meio final dos anos 80, assim, e mostrei pra ele. Ele falou, caralho, que foda, tem essa bateria meio cheia, né? Eu queria muito essa vibe. 5 da tarde, a música tava pronta. E é essa daí que vocês vão ouvir agora. Então, a próxima música que vocês vão ouvir se chama Morrer Tanto. Morrer Tanto, eu acho que foi a segunda música do disco que eu compus. Tem uma certa referência de ideia, a música do Belchior, né? Esse Ano Eu Não Morro. E acho que fala muito sobre a sensação de quando você tá mal e você olha as outras pessoas vivendo a vida delas e você pensa, como é que elas conseguem? Sabe, fazer coisas muito simples, do tipo escovar os dentes, tomar banho. Eu lembro que em alguns momentos da minha vida eu tava 5 dias banho, deitado na cama, e eu ficava olhando as pessoas vivendo a vida delas normalmente e pensando, meu Deus, como é que elas conseguem fazer isso? Eu não tenho a menor ideia, porque pra mim tudo é um esforço muito grande. Eu peguei essa ideia de morrer várias vezes e segui com a ideia de por que as coisas são tão fáceis pras outras pessoas. Elas fazem as coisas como se elas não morressem por cada coisa. Essa música, ela teve algumas versões, assim. A gente fez o disco com muito tempo. Então essa música, a gente fez ela primeiro, ela era de um jeito, a gente falou, tá legal, mas acho que ela podia ir mais por aqui.
que o Lucas chegou com essa última versão, que já era parecida com algumas outras que a gente tinha feito, mas que aí nessa daí a gente ficou, meu Deus, tá muito legal. E eu gosto muito de música que cresce no final. Eu sempre me emociono, eu fico mal. Me pega muito, né? Eu sou muito trouxa pra música que cresce no final. O Morrer Tanto é uma música que é isso. Os elementos vão entrando aos poucos e quando a música vira, me pega muito sonoramente, assim. O Sufjan Stevens é um cara que faz muito isso. Dando os elementos aos poucos na música e no final eles explodem todos juntos e é quase uma recompensa pra quem ouviu a música desde o princípio, assim. Tomara que vocês gostem. A próxima música que vocês vão ouvir agora é Esvaziou. Essa foi a primeira música que eu fiz. Eu compus música já há uns 3 anos. Em geral, eu componho depois que as coisas aconteceram. Quando eu tô mal, eu tenho dificuldade de produzir. Então, geralmente é um olhar de fora, um olhar depois, né? Eu olhando de fora, já com o pensamento organizado. Ah, isso aconteceu. Ah, eu me senti assim. E essa música é uma exceção, na verdade. Um amigo meu, uma pessoa muito próxima, morreu. E morreu de uma forma, enfim, antes do que ele deveria morrer. Ele tinha 32, 34, acho, não sei. E ele era uma pessoa muito intensa. Ele morreu muito por ser uma pessoa muito intensa, por levar as coisas até as últimas consequências. A sensação que me deu foi de uma pessoa que era demais pra esse mundo. E não só pro mundo sociedade, né? Pro mundo físico mesmo. O corpo dele não aguentou quanto ele era demais, assim. A letra fala muito sobre isso, sobre, tipo, uma pessoa que você era doido demais pra notar que você era doido demais. Quando você olhava ao redor, você era coisa demais pra ficar por aqui, onde só cabe quem se desdobra em um só. Então, eu falo muito sobre isso, sobre por que ele foi, né? Por que ele foi tão cedo. E acho que o refrão fala muito sobre o vazio, que essas pessoas que são muito grandes, quando elas vão, elas deixam um vazio muito grande também, né? Elas ocupam muito espaço no mundo. Então elas vão, parece que fica um silêncio, parece que fica um espaço vazio. É isso, é uma música que seja talvez a mais triste do disco, pra mim, pelo menos, porque envolve uma experiência pessoal muito específica. Mas eu gosto muito. Ela foi uma música muita dificuldade pra fazer o arranjo. Juro por Deus que ela já teve um arranjo em reggae. Esse é o nível da dificuldade que a gente tava. Porque é uma música muito sincera, eu acho, e muito pesada. A gente ficou com muito medo de ficar cafona, sabe? De virar um chororô. E eu acho que no fim das contas, a gente fez um arranjo triste mesmo. E acho que quando você é sincero de verdade, não fica cafona. A gente também não encheu de cordas, né? O disco todo ele é completamente eletrônico. Essa música é a única música um instrumento, entre aspas, de verdade. Ela tem um contrabaixo tocado no arco. E eu acho isso muito interessante, que a música que fala sobre vazio é a única música que tem uma pessoa real tocando um instrumento acústico. O fato dela ser uma música sobre uma pessoa e ter uma pessoa tocando. O fato de que um instrumento acústico, ele faz som por causa do vazio, né? Um violão contrabaixo, ele tem um vazio dentro e que ecoa e é por isso que ele faz som. Mas é isso, Esvaziou tem essa história. A próxima música, ela se chama Horizontalmente, e ela é uma música muito sobre ficar na cama, sobre aqueles dias que você não consegue muito sair da cama. E eu acho que você pode encarar tanto como preguiça, quanto como não consegue sair da cama mesmo, acho que depende do quanto você quer sofrer. Eu achei que era muito engraçado fazer uma música de pista sobre alguém que não quer sair da cama de jeito nenhum. Achei que era um contraste bom. Aí depois eu até pensei, tipo, eu tô fazendo uma house music sobre uma pessoa que quer ficar na house. É uma música de contraste, eu acho. O contraste e a tristeza, a melancolia, assim. E a preguiça também, né? Ela se chama Horizontalmente porque ela ia ter uma outra parte, mas que eu tirei, que eu achei que era muito pesada. Que era, hoje eu pretendo viver horizontalmente, como eu pretendo morrer horizontalmente. Eu falei, não, acho que isso aí tá demais. É a música favorita do Lucas. Ele é muito apaixonado por música house. E ele, tipo, ama muito esse arranjo. Esse arranjo é muito legal mesmo. É uma música que talvez seja mais do disco, apesar de ser sobre uma pessoa que não consegue sair da cama. Então, eu acho isso interessante. A próxima música se chama Dia D. Essa, com certeza, é a mais leve do disco. Eu compus ela muito para ser uma música leve. Então, eu fui olhando todas as músicas que eu tinha, como eu já falei, né? Morte, destruição, depressão, ansiedade. Falei, eu preciso ter uma música leve. O álbum precisa ser um
equilibrado do que isso. E aí eu queria muito fazer uma música de se arrumar pra sair, sabe? Essa sensação que é muito boa. Eu acho que às vezes é melhor do que a própria festa. É quando você tá se arrumando e você acha que a noite vai ser maravilhosa e você, sabe? Você tá tomando seu drink, você tá na pré, botando sua roupa, escolhendo a roupa. E aí eu pensei, cara, como é o melhor jeito de se arrumar pra sair? Assim, cara, quando você sabe que naquela noite você vai dar. É muito bom. Essa é a única música que, enfim, eu compus junto com o Célio, que é um amigo meu. Eu fiz a melodia e nós dois fizemos a letra, ele tava junto, assim. E a gente, cara, essa sensação é muito boa, é muito boa. E aí a gente pensou nesse refrão, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar. Eu acho que a primeira inspiração pra vibe da música era Ray of Light, da Madonna. E depois, obviamente, a gente mudou totalmente o arranjo. Hoje em dia eu acho que não tem nada a ver. Mas no começo, essa era a vibe, era assim, uma música feliz. E ela é basicamente, ela é metade falada, né, metade... E o refrão é meio cantado. Eu gosto muito essa coisa da antecipação, né? Que a gente fica, desse nervosinho. Eu gosto que o refrão demora a chegar. O refrão só chega em 1 minuto e tanto. Durante 1 minuto e pouco, você não sabe do que o eu lírico tá falando, se você nunca ouviu a música. Então, finalmente chegou hoje. Tipo, você fica meio, cara, o que ela vai fazer? Chegou hoje por quê? O que vai acontecer? E eu gosto de ficar meio essa ansiedadezinha de saber do que tá falando. Foi por isso, inclusive, que o documento da música se chamava Hoje eu vou dar, mas eu falava, não pode ter Hoje eu vou dar no título, porque parte da graça é, tipo, esse nervoso do que ela vai fazer. E aí eu tive essa ideia de chamar de dia D, que é o dia de dar mesmo. Uma coisa que vale comentar é que, enfim, ótimo, fizemos a música, mandamos pro Gabriel Guerra, o Guerrinha, que foi quem mixou a música. Aí volta a mixagem, eu vou escutar. Tá muito boa a mixagem, Guerrinha realmente é um gênio, Guerrinha é maravilhoso, tá tocando comigo. Ele é ótimo. Daqui a pouco começa... Hoje eu vou dar. Today I'm gonna give. Hoje vou dar. Aujourd'hui je vais donner. Cara, que genial. Ele botou. Então, assim, eu adoraria dizer que essa ideia foi minha, porque essa ideia é muito boa. Mas essa ideia não foi minha. Essa ideia foi do Guerrinha que mixou a faixa. E, assim, que ideia legal, cara. Eu vi isso, eu ficava pulando pela sala. Não acredito que ele fez isso. A próxima música se chama CDJ. CDJ é um aparelho que DJ usa, né, pra tocar. Eu acho que essa música é uma declaração de amor à música eletrônica. Minha. Tem a coisa do DJ, ela se apaixona pelo DJ, mas na verdade ela tá se apaixonando por aquela noite, pela música que ele tá tocando. Tudo que ela fala é muito mais sobre o som do que sobre ele como pessoa. Então acho que é uma música... Eu acho que talvez seja uma das minhas favoritas do disco como música, assim. Eu gosto muito de Minha Cabeça, mas eu acho que CDJ... Eu acho o clima dela muito legal, assim. Eu acho que me dava muita vontade de dançar. Então eu acho muito legal ter uma música falando de música, falando da pista e que dá tanta vontade de dançar, né? Tô falando isso tudo por mim, né? Mas eu gosto muito dessa música. E essa música eu compus ela bem na ordenzinha, assim. Comecei com a primeira frase: você e o seu equipamento eletrônico me deixam em um estado catatônico. Tentei fazer uma letra que sonoramente ela fizesse sentido, já que a gente tá falando de som, né? Já começar com uma rima de proparoxítona, falar o som que as coisas fazem na sua... Me põe, sabe? O som, quase ser o som que tá tocando na própria música. Tentei fazer umas rimas mais doidas, sabe? Sonoramente mais malucas, pra a própria letra ter alguma coisa de musical também. Gosto muito dessa música e acho que sonoramente, pô, tá muito legal. Então é isso, ela tá aí, eu gosto muito dela. A próxima música se chama Só Mais 6. O refrão dela, ele veio porque tem uma tia minha que gosta muito, muito de beber. E teve um dia que ela tava, já era 7:30 da manhã, ela tava no bar, todo mundo já puxando ela, assim, ela já estava completamente embriagada. Todo mundo, vamos, Rosina, vamos pra casa. E aí ela falou, não, só mais 6, só mais 6. Virou uma história, uma lenda da minha família, que a minha tia Rosina, ela uma vez estava muito doidona e implorou por apenas só mais 6 cervejas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o fim das coisas. Eu sou apegada. Então, assim, a gente tá na noite, a gente tá numa festa, sou sempre a última a ir embora. E aí emendo no after, do after, do after.
E tem uma certa melancolia, sabe? Eu comecei a notar que eu precisava, tipo, às vezes me forçar a ir embora. A gente tá, às vezes, numa noite e aí a gente tá se divertindo muito, aí a gente começa a parar de se divertir tanto e a gente fala, eu quero aquele sentimento de novo, que eu tava me divertindo muito. E aí você fica esperando que você volte a se divertir daquele jeito, mas você não vai se divertir de novo. Já passou, sabe? Mas você fica com aquela coisa, quando é que eu vou me divertir daquele jeito de novo? E aí vai continuando, vai continuando. Eu pensei, podia ser maneiro uma música que fala sobre não querer acabar nunca. E falar um pouco da solidão disso. Você não quer ficar sozinha. Você não quer deitar a cabeça no travesseiro e ouvir seus pensamentos, assim. O disco todo, ele é muito sobre mim mesma, né? Sobre a mesma cabeça. Essa pessoa da música Só Mais Seis, ela é da minha cabeça. E aí, assim, o auge do disco, né? Ela é uma tecneira muito doida. Ela é pra dançar, mas ao mesmo tempo ela tá te mandando ir pra casa. Do mesmo jeito que uma música sobre ficar na cama, uma música pra dançar, que tá dizendo, pelo amor de Deus, vai pra casa. A próxima e última música chama Tem Concerto, e é a música que dá nome ao disco, né? Depois que eu compus as primeiras músicas do disco, eu notei que era um disco não sobre depressão, mas que tangenciava esse assunto, que falava sobre ansiedade. Enfim, questões sobre esse tipo de doença mesmo. Eu tento, pelo menos, tratar desse assunto de um jeito leve na minha vida, mas eu sei que é um assunto muito pesado e sei que é um assunto muito, muito sério. E eu queria muito que não fosse uma ode à depressão, que não glamorizasse estar péssimo, que falasse sobre esse assunto, porque eu acho que é importante falar sobre esse assunto. Todas as vezes em que eu não estava bem, eu senti uma solidão muito grande, uma sensação, a gente entra também nos buracos nossos de dizer, sou só eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, quando não é verdade, né? Então eu acho bom falar sobre esse assunto, acho bom a gente não se sentir sozinha nesses momentos. Então ouvir uma música que fala sobre o que você tá sentindo de ruim é muito bom. E eu tinha certeza que eu precisava compor uma música que falasse que tem conserto, basicamente. Que falasse que se você não tá bem, pra procurar ajuda, enfim, que tem como dar certo. E foi aí que eu comecei a pensar nessa música, assim, que eu acho que do mesmo jeito que na minha cabeça é o resumo do disco, o Tem Concerto é como se fosse a resposta. Depois de tudo isso, pensamos sobre tanta coisa, né? Falamos sobre tanta coisa nesse disco. E tudo isso faz parte da nossa vida. Mas tem concerto. Eu não conseguia ver outro jeito de terminar o disco. Acho que se não tivesse essa música, eu não conseguiria lançar esse disco com a consciência limpa. Eu compus essa música muito conscientemente, assim, tipo, para fechar o disco. E achei que era a melhor música pra dar nome ao disco, porque eu acho que é a mensagem que eu quero passar no final das contas. Apesar de todas as músicas anteriores serem muitas vezes tristes, mas eu acho que essa música ela é esperançosa. E era assim que eu queria terminar. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado.